Bem, gente, vamos dar início a mais uma aula. Dessa vez a gente vai falar, continuando os estudos sobre evolução, né? A gente vai falar como a evolução das espécies é explicada pela ciência. Há algumas aulas nós estamos falando sobre essa questão da evolução e agora a gente vai ver finalmente como que a ciência explica essa questão da evolução. Lembrando que em caso de dúvidas é só enviar um e-mail para mim que eu vou responder o mais rapidamente possível, ok? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre as teorias evolutivas. Antigamente, né, até o início do século XIX, nós já falamos sobre isso, a natureza ela era olhada, né, com visões assim, bem... como é que eu vou explicar? Não era uma coisa como, obviamente, como a gente vê hoje, né? Então, havia uma visão criacionista, que era aquela visão, né, era ideias, os criacionistas, eles defendiam que tudo, né, que todos os seres, eles tinham sido criados por uma divindade, né, superior. E também havia uma visão que acreditava que a natureza era estática, né? Que os seres eles não se movimentavam, que os seres não se modificavam. Então, que era uma ideia que os fixistas apresentavam, né? Então, os seres eles seriam daquela forma a vida inteira, né? E nunca haveria modificação nas espécies. Ao longo do tempo, né, com os avanços científicos, com os estudos, com o aprimoramento das técnicas, as pessoas elas começaram a observar determinados acontecimentos, determinados fenômenos, determinados organismos e começaram a pensar um pouco a respeito dessas visões, né? E hoje a gente conhece, assim, dentre as teorias evolucionistas, a gente vai falar sobre três delas, né? Três principais, que seriam o lamarquismo, darwinismo e neodarwinismo. Bem, a primeira delas, o lamarquismo, esse nome vem de Lamarck, que foi um naturalista que ele tem uma importância muito grande, entre outras coisas, por conta de ter percebido e levantado a questão de que os organismos eles não eram fixos, né? Eles não eram, quando eu digo fixos, eles não eram, as espécies não eram fixas, elas se modificavam, elas tinham a capacidade de se modificar ao longo do tempo. Então ele contrariou as ideias fixistas que existiam na época, né? Aquelas ideias que diziam que as espécies não se modificavam, e então ele começou a tentar explicar essa questão da evolução. As ideias de Lamarck, elas se apoiavam em dois pensamentos: lei do uso e desuso e lei da herança dos caracteres adquiridos. Então, assim, a lei do uso e desuso, ela dizia que se um organismo não usasse um determinado órgão, uma determinada estrutura, essa estrutura ela se atrofiaria. Caso ela fosse muito usada, ela se desenvolveria, né? E a herança dos caracteres adquiridos, ela dizia o quê? Ela dizia que as características adquiridas durante a vida de um organismo, elas seriam transmitidas aos descendentes. A gente sabe que isso não acontece, né? Para que uma característica seja transmitida aos descendentes, ela precisa, qualquer modificação que tenha que acontecer, ela tem que acontecer no material genético, né? Que será passado para os descendentes, ou seja, alguma mudança no material genético, nas células que dão origem aos gametas, né? Que vão ser transmitidos, ser passados aos descendentes. Então, isso daí, né, são ideias que, apesar dele ter tido um papel muito importante na questão do estudo da evolução, essas ideias hoje a gente percebe
que não estão muito de acordo com o que acontece, né? Nenhuma espécie se modifica para se adaptar ao ambiente. A gente vai ver mais adiante que a coisa funciona de uma outra maneira. Então, um exemplo clássico, né, seria o exemplo das girafas, né? O que se diz é que Lamarck ele explicaria que o pescoço das girafas ele é longo, né? Teria se alongado. Por quê? Porque como que antigamente elas teriam o pescoço mais curto, e à medida em que elas foram se esticando para poder alcançar as folhas mais altas, elas teriam ampliado, elas teriam aumentado esse tamanho do pescoço, então isso teria sido passado para os descendentes. Então seria um exemplo de característica adquirida que seria passada para os descendentes. Então essa era a ideia de Lamarck. O darwinismo é uma outra linha de pensamento, né? Ela veio, né, o nome é dado por conta de Charles Darwin, que ele estudou, a gente já vai falar sobre isso, né, os vários estudos de Darwin. A gente tem aqui uma charge, né? Quando ele fala, mostra um ser vivo que não possua ascendência, que joga minha teoria no lixo. Então, o que ele dizia, né? Darwin, ele acreditava que as espécies elas teriam um ancestral comum, né? Teriam uma ascendência comum e que teria dado origem às várias espécies que existem, né? Então, a história de Darwin, desde pequeno ele se interessava por história natural, né? Ele colecionava besouros, né? Tem várias histórias assim interessantes a respeito desse período da infância de Darwin. E em determinado momento da vida dele, ele recebeu um convite para viajar, para fazer uma viagem como naturalista de um navio chamado Beagle, e eles partiram da Inglaterra, passaram por várias localidades, inclusive o Brasil, né? E nessa viagem ele foi recolhendo materiais e fazendo observações. Aqui no Brasil ele ficou muito horrorizado com a questão da escravidão, mas ele também ficou maravilhado pelas riquezas naturais, né, de fauna, flora. E ele passou nessa viagem por um arquipélago chamado de Galápagos, né, as Ilhas Galápagos, onde ele percebeu ali uma fauna muito peculiar e que ajudou muito essa questão das ideias, né, a formação das ideias dele. Uma das coisas que ele observou, né, era assim, como que nas ilhas ele tinha espécimes, né, muito parecidos com aqueles que ele tinha visto em terra firme, né, muito parecidos, mas com algumas diferenças. Então, várias coisas ele pôde observar. Passou por uma região onde tinha havido uma erupção vulcânica, e aí havia assim havia fósseis desenterrados. Então ele pôde observar várias coisas que o levaram a elaborar a teoria. Isso aqui é um detalhe, né, mostrando algumas anotações dele, né, que chama a Árvore de Darwin, onde ele coloca eu penso, né, lá em cima, e algumas anotações em relação a essa questão de parentesco. Bem, o que diria a teoria de Darwin, né? A seleção natural ela diz o seguinte, que os indivíduos melhor adaptados sobreviveriam e conseguiriam se reproduzir, ou seja, eles seriam selecionados pelo ambiente. Os demais indivíduos que seriam mais fracos em termos de adaptação, eles seriam eliminados da população. Então ele começou, muito dessa teoria dele foi apoiada também em leituras que ele fez em relação à economia, né? Então ele leu, uma das leituras que ele fez foi de Malthus, né? E ali ele dizia que ia chegar uma hora que o alimento ele crescia de uma forma, como se o alimento ele estivesse sendo somado e a população estivesse se multiplicando. Então ia chegar uma hora que não ia ter alimento para todo mundo. Quando o Darwin traz isso para a questão dos outros seres vivos, ele começa a perceber que
não haveria recursos para todo mundo. Então, haveria uma luta por recursos e que nessa luta, os mais adaptados é que sobreviveriam. Tem gente que costuma dizer, né, os mais fortes sobrevivem, mas não é uma questão de força física, é uma questão de adaptação. Então, aqueles mais adaptados conseguiriam sobreviver, conseguiriam se reproduzir, e aí, quem tivesse determinadas adaptações que em algumas situações fossem selecionados pelo ambiente, é que continuariam vivos, né, e dariam seguimento a isso através da reprodução, né? E aqueles cujas adaptações não fossem suficientemente eficientes naquela situação seriam eliminados da população. Então isso daí seria a tão famosa, né, teoria da seleção. Bom, então o que Darwin, né, dizia, né? Os indivíduos na natureza, eles não teriam as mesmas chances de reprodução e sobrevivência. Isso aí é fato, e a gente observa isso. Bom, em relação ao ambiente, o que o ambiente faz? No caso de Lamarck, ele dizia que os organismos se modificavam para se adaptar ao ambiente. Darwin, ele já diz o seguinte: o ambiente seleciona os indivíduos que conseguissem, né, que seriam capazes de enfrentar as condições impostas por ele. Os selecionados, eles teriam mais chances de acasalar e gerar descendentes, ou seja, passar essas características adiante, né? Então, por meio da seleção natural, as espécies melhor adaptadas ao ambiente, né, as espécies elas se tornariam melhor adaptadas ao ambiente. Então, assim, elas não se modificam para se adaptar ao ambiente. Elas se tornam mais adaptadas no momento em que, como elas foram selecionadas exatamente porque elas estão melhor adaptadas, né? Bem, e outra coisa que Darwin dizia é que as espécies, como eu já falei lá no início, elas se relacionam, né, entre elas, e elas evoluíram a partir de um ancestral comum. Então, né, desse ancestral comum teriam vindo todas as espécies. Houve uma má interpretação, né? Algumas pessoas interpretaram ele mal, ele foi muito atacado pelos críticos, né? Porque ele afirmou que o homem e os macacos, né, alguns macacos, compartilhavam um ancestral comum. Em momento algum, Darwin disse que os humanos vieram dos macacos, né? Então, mas as pessoas, né, começaram a interpretar errado. Naquela época, a gente já percebe que naquela época já existiam as fake news, né? Porque começaram a espalhar que ele dizia e tal, então ele foi bastante atacado pelos críticos. Então, se a gente voltar àquele exemplo lá das girafas, de acordo com Darwin, o que aconteceria? Existiriam girafas com pescoço longo e com pescoço curto. Quando as árvores, à medida em que as árvores aumentaram de tamanho, né, e o alimento ficou cada vez mais alto, aquelas de pescoço curto, elas não conseguiam se alimentar e acabavam morrendo de fome. As de pescoço longo, como elas conseguiam alcançar aquelas folhagens, elas foram selecionadas, né, e se reproduziram, passando essa característica do pescoço longo para os seus filhos. Então, resumindo, né, em um determinado ambiente, a gente tem indivíduos com características desfavoráveis, então que eles não conseguiriam disputar de maneira satisfatória esses recursos que eles necessitam, ou seja, eles são indivíduos menos adaptados ao meio em que vivem, têm menores chances de sobreviver e reproduzir, e aí essas características, conforme eles se reproduzem menos, né, passam menos essa característica adiante, a tendência é que essas características aos poucos vão diminuindo na população. Ao passo que a gente tem nesse mesmo ambiente indivíduos com características favoráveis a esse ambiente, que conseguem disputar os recursos que eles necessitam, são indivíduos mais adaptados ao ambiente em que vivem, têm mais chances de sobreviver e de se reproduzir. E aí o que acontece com essas características? Aos poucos elas vão aumentando na população, ok? Isso aí né, um detalhe do livro Origem das Espécies, que foi o livro que Darwin escreveu e no qual ele expõe as ideias dele. Esse livro ele foi escrito, mas Darwin demorou muito tempo, até, desde o final da viagem, né, até escrever o livro. Ele demorou, e depois do livro pronto, ele demorou a divulgar o livro.
E uma das coisas que ele temia era exatamente a reação do povo na época, né? A reação por conta de questões religiosas, né? Então ele tinha medo de divulgar esse trabalho. Então ele foi segurando, até que entra em cena o Wallace, né? Alfred Russel Wallace, que ele era um naturalista também na mesma da época, e ele chegou às mesmas conclusões de Darwin, né? Só que de maneira independente, quer dizer, Wallace e Darwin, eles não trocaram informações assim, né, antes dessa questão da publicação, desculpa, do livro, né? Eles não trabalharam cada um no seu canto, só que eles chegaram às mesmas conclusões, né? E aí o que acontece? Darwin toma conhecimento, né? Ele entra em contato com Darwin e eles resolvem, aí Darwin, né? Cai na real, peraí, não dá para ficar segurando muito tempo, porque daqui a pouco isso daí vai ser publicado e pronto, o meu trabalho de um tempão. Então o que eles fazem? Eles lançam, né? Eles lançam na Sociedade Linneana de Londres um resumo, né? Juntos. Então tem inclusive autores que atribuem a autoria da teoria de seleção natural aos dois, a Darwin e o Wallace, né? Então eles lançam, né, esse resumo. O tema era Evolução das Espécies, tomando como base o mecanismo de seleção natural. E aí os trabalhos resultados de Wallace, eles foram lançados, né, também num trabalho intitulado Sobre a Tendência das Variedades de se afastarem indefinidamente do tipo original. Então eles juntaram, né, os seus resultados e lançaram um resumo em conjunto, ok? Bem, então, a gente comparando as duas, né, o lamarckismo e darwinismo, a gente percebe o seguinte. Então, vamos lá. Lamarck, ele defendia, né, ele dizia que o meio cria necessidades que levam a mudanças nos hábitos e nas formas dos indivíduos. Já o Darwin, o que ele dizia? O meio exerce uma seleção natural que favorece os indivíduos que apresentem determinadas características vantajosas. Tá? Então, a gente já vê aí, né, a diferença. Lamarck, as novas características são conseguidas através do uso e desuso dos órgãos. Darwin, na população existem certos indivíduos que apresentam essas características vantajosas, que foram mencionados no item anterior. O que Lamarck diz? As características adquiridas são transmitidas aos descendentes. Já Darwin, ele já daria uma outra interpretação. O que ele diria, né? O que ele dizia? Os mais aptos vivem mais tempo, reproduzem-se mais e transmitem essas características aos seus descendentes. Então, a gente pode observar aí uma comparação entre as duas. E aí, né, como é que a gente organiza isso tudo, né? O que seria seleção natural? A seleção natural, a teoria da seleção natural, ela fala nessa questão que o meio ele tem uma influência muito grande, mas só que a influência do meio é de selecionar as características. O meio ele não modifica essas características, né? Ele vai selecionando. Se o ambiente muda, algumas características elas vão ser selecionadas e vão permanecer. E aí os indivíduos que têm essas características que foram selecionadas, eles vão se reproduzir e manter isso na população, né? Diverge como das ideias de Lamarck, porque no caso do Lamarck ele acreditava que era uma coisa intencional, né? Então assim, eu vou mudar, como o ambiente mudou, eu vou mudar também, porque aí eu consigo sobreviver nesse ambiente que está diferente. Né, a grosso modo seria mais ou menos isso. Essas ideias, né, da seleção natural, elas foram propostas por Darwin e por Wallace em meados do século XIX, ok? Então aqui a gente tem, né, Darwin e Wallace nessa. Bem, o neodarwinismo, então neo ele significa volta, né? Então o neodarwinismo é o que a gente hoje usa, né? E o que acontece? Qual foi assim o grande pecado, né? O grande problema no trabalho de Darwin? Darwin não conseguiu explicar como, né, a variabilidade, como
como essa variabilidade era gerada? Ele não sabia qual a origem das modificações que apareciam nas espécies, porque naquela época ainda não tinha sido descoberta a questão da genética, então ele não sabia como as características eram passadas de uma geração para outra, né? Então, ele não sabia, né? Ficava aquela questão, se os indivíduos são da mesma espécie, por que eles são diferentes? Ele sabia que tinha aquela variabilidade fenotípica, mas ele não sabia a origem dela, né? E aí, quando Mendel aparece com a questão da genética, quando anos mais tarde se descobre o DNA, genes, né? A questão das mutações, divisões celulares, etc. Aí vem, né, a teoria sintética da evolução, sobre a qual, né, a gente já falou a questão da genética, né, de que primeiro também teve aquela questão, né? Mendel falou, né, apresentou os dados dele e tal, depois ficou meio que engavetado, foi redescoberto e aí começou a ser posto em prática. Então, da mesma forma, né, o que acontece? Quando todo esse conhecimento de Mendel resolveram juntar isso às teorias de Darwin, o que a gente tem? Teoria sintética da evolução ou neodarwinismo, que é a teoria que hoje é aceita para explicar a evolução das espécies, né? Os pontos mais valiosos nessa teoria, né, seriam mutação, reprodução sexuada, seleção natural, seleção artificial, seleção sexual, migração e deriva gênica. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito de cada um. Então vamos lá. A mutação, a segregação independente, que vocês já viram, e o crossing over, que vocês também já viram, né? Então esses três itens, eles geram, né, eles provocam, eles levam ao surgimento da variabilidade genética. A seleção natural, ela atua sobre a variabilidade genética, quer dizer, ela, né, sobre aqueles fenótipos, ela vai atuar. E conforme esses organismos permanecem, né, o que acontece? As adaptações, como eles... quando ele fala esse promovendo, eu não gostei muito não, mas assim, essa variabilidade genética é que vai permitir que esses organismos se adaptem. Então, assim, quando eu falo esses organismos se adaptem, eu não estou falando que eles estão mudando para o ambiente. O que eu estou dizendo é o seguinte, a seleção natural, ela vai atuar sobre as adaptações que esses organismos têm graças à variabilidade genética, tá? E aí eles vão sobreviver. Bom, além disso, né, além dessas variáveis que foram faladas, mutação, etc., a gente tem a migração e a deriva gênica. Então vamos lá, o que é migração? O próprio nome, né? Vocês já conhecem esse conceito. Migração seria quando os organismos se deslocam de um hábitat para outro. Então, se eles estão se deslocando, obviamente eles carregam os genes junto com eles e as características deles, né? Então eles carregam seus genes, suas características e eles acabam mudando a estrutura das populações no novo hábitat. Então, né, você tem lá uma população, você tem um determinado hábitat lá e aí chega uma população diferente, né, naquele lugar. Então, eles estão levando os seus genes para aquele novo local, né? A deriva gênica, o que seria, né? Então, é quando a frequência dos genes é alterada ao longo do tempo por conta do acaso. Então, o que seria isso? A gente vê isso muito em desastres naturais, no caso de terremotos, erupções vulcânicas, né? Nesse caso, você não tem a seleção dos mais fortes ou dos mais adaptados. Por quê? Porque quando você tem um desastre natural, você tem um terremoto, erupção vulcânica, etc., tanto os mal adaptados como os bem adaptados, eles são eliminados, né? Quem tiver ali na hora vai acabar sendo eliminado, independente do genótipo deles, né? Então isso vai acabar resultando numa alteração na frequência desses genes. Vocês vão poder estudar isso aí bem mais detalhadamente lá no médio, daqui a pouquinho. Ao longo dos anos, né, a teoria neodarwinista, ela foi aperfeiçoada, né, por muitos pesquisadores, mas o ponto de partida continua sendo a teoria darwinista clássica. Bom, então, se a gente for agora explicar, né, a questão do pescoço longo da girafa pela visão do conhecimento neodarwinista, a gente teria o seguinte: uma mutação gênica teria acontecido ao acaso
em parte dos indivíduos daquela população. Então, o pescoço da girafa, as girafas foram nascendo com pescoço maior, com pescoços maiores, por conta dessa mutação que aconteceu numa parte dos indivíduos. Conforme o alimento nas árvores mais baixas foi ficando escasso, aquelas com pescoço longo, elas tinham uma vantagem evolutiva, né? E aí essa nova forma foi sendo selecionada como mais adaptada a essas condições do ambiente. Então, essas girafas selecionadas, através de reprodução, passaram esses genes mutantes para os descendentes através da reprodução sexuada. Então, em que isso difere daquela que a gente falou, que atribuiu ao Darwin, a explicação? É que nesse caso, ele está falando em mutação, né? Os neodarwinistas, eles reconhecem e falam na questão da mutação, a questão da reprodução sexuada, a questão, né, de um elemento que seria o gene. Então, isso daí, né, é como se eles tivessem lapidado aquela explicação do Darwin. Caso Darwin tivesse explicado alguma coisa sobre, ok? Bem, e aí como é que é a relação entre seleção natural e evolução? Que relação existe entre esses dois conceitos, né? Então vamos lá, eu vou dar aqui um exemplo, que é um exemplo muito clássico, que a gente chama de melanismo industrial. Então, se vocês observarem bem, vocês vão perceber que na primeira foto, na foto da esquerda, a gente tem duas mariposas. Uma mariposa preta, que dá para ver perfeitamente, né? Que ela está pousada em cima de líquens, né? Que são organismos que dão muito em troncos de árvores. E a gente tem ali também uma mariposa branca, que quase não dá para a gente ver, porque ela consegue ficar camuflada ali nos líquens, né? Bom, e na imagem da direita, a gente tem a mariposa branca, né? Aí você tem um tronco todo negro, e a gente tem uma mariposa preta, que se vocês observarem bem, assim, com bastante cuidado, vocês vão conseguir percebê-la. Então, o que é isso, né? Isso daí aconteceu há alguns anos, né? Num local na Inglaterra, em que as árvores elas eram cobertas por líquens, né, por esses organismos. E assim, as mariposas, como elas são animais noturnos, normalmente durante o dia elas ficam em repouso. E aí elas ficavam em repouso, elas são animais da mesma espécie, tá? São variações de uma mesma espécie, e elas ficavam sobre os troncos das árvores, repousando. E a gente vê o seguinte, né? Aquela mariposa mais escura, ela é bem visível. Então, imagina, né? Um predador, um pássaro passa por ali, procurando alimento, ele vai pegar aquela mariposa escura sem problema, porque a outra ele não está vendo. Então, a população de mariposas claras era bem maior do que a população de mariposas escuras. Com a chegada da Revolução Industrial, né, com o acontecimento da Revolução Industrial, o que acontece? As árvores elas começam a ficar cobertas de fuligem, quer dizer, os líquens eles começam a morrer e as árvores ficam cobertas e ficam com os troncos escuros. E aí o jogo vira. O que acontece? A mariposa branca, ela passa a ser visível, né, mais visível para os pássaros, do que as mariposas escuras. Então, as mariposas claras, elas passam a ser predadas em maior quantidade, a população de mariposas claras diminui e a população de mariposas escuras aumenta. Então, a gente tem aí, né, a seleção natural atuando. A gente percebe o que aquelas, num determinado momento da história, as pretas, né, elas eram menos adaptadas por conta da coloração, né, e as brancas elas eram mais adaptadas. Só que o ambiente mudou. E aí o que acontece? Quando o ambiente mudou, quem foi selecionada, né? As pretas, elas passam a ter a característica delas, que elas já tinham antes, que não era favorável a elas naquela época anterior, agora passa a ser uma característica favorável, permite que elas sobrevivam, porque não são vistas, enquanto as brancas, que antes eram favorecidas pela coloração, agora não são mais. Então, a gente vê aí um exemplo clássico de seleção natural. Tá? Aqui o mesmo exemplo, né, em outras fotos. Então a gente pode perceber que, né, as condições do ambiente mudaram, as mariposas, né, a espécie é a mesma,
Mas o que mudou? O ambiente. Bom, então a seleção ela atua sobre o genótipo e o fenótipo e ele vai selecionar, né? Indiretamente ele seleciona determinado gene, porque ela, né? O ambiente vai selecionar determinado gene. Por quê? Porque a seleção ela vai atuar sobre aquele fenótipo que está ali e, consequentemente, o genótipo que determina esse fenótipo em interação com o ambiente é que vai ser selecionado ou não. Bom, a gente tem então 3 tipos de seleção natural que vão atuar sobre os indivíduos numa população. Então a gente tem, ali no desenhozinho de cima, né, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 ratinhos. Então a gente tem o quê? A população original está representada em vermelho aí nessa linha contínua. Na seleção direcional, o que acontece? A gente observa que um dos fenótipos ele vai ser favorecido. Então você tem aqui, nesse primeiro caso, que dá o exemplo, né, da seleção direcional, esse ratinho mais marronzinho aqui, ele vai ser, o marronzinho do meio, ele está sendo favorecido, né? Na seleção disruptiva, os 2 fenótipos extremos, eles vão ser favorecidos ao mesmo tempo. Então, se você observar, a seleção ela está sendo mostrada a nova população ela está sendo mostrada pelas linhas pontilhadas. Então, os selecionados, né, os favorecidos, estão representados pelas linhas pontilhadas. Então, observe, você tem um pico ali acima do ratinho branco, que está na ponta, e outro pico na outra ponta, acima do ratinho mais escurinho ali, preto, né? E a gente tem a seleção estabilizadora, que acontece? Ela remove os fenótipos extremos e ela favorece o fenótipo intermediário, que é esse marronzinho claro aí, ok? Os seres humanos, eles usam, né, um tipo de seleção que é a seleção artificial. Então, o que eles fazem? Eles selecionam, isso já desde muitos anos, né? Eles selecionam as espécies animais e vegetais com as características que eles querem para determinada criação. Isso a gente já falou lá em biotecnologia. Então, por exemplo, espécies de animais que foram domesticadas, espécies vegetais que dão frutos, espécies ornamentais, espécies medicinais, né? Então, são organismos, existem vários organismos que são selecionados pelo homem porque são mais vantajosas economicamente. A seleção sexual é um tipo de seleção que essa seleção ela trabalha com critérios ligados à reprodução das espécies. Então a fêmea, normalmente a fêmea, né, ela seleciona o parceiro que tem as melhores características. Então se ela consegue fazer isso, os filhotes dela terão os melhores genes, né, e vão aumentar a sua chance de sobrevivência, a chance de sobrevivência dos filhotes. Então normalmente vocês podem perceber que os machos normalmente são mais coloridos, os machos cantam, né? E aí as fêmeas elas vão ser atraídas por esses atributos que os machos apresentam e elas selecionam aqueles que elas, né, percebem assim que têm as características mais, assim, as características melhores. E também tem, né, muitas vezes os machos eles usam a força, né, e lutam pelo acasalamento, pelo direito de acasalamento, né? Então, nem sempre é a força que vai conseguir levar alguém aí à vitória, né? Então, muitas vezes, foi o que já foi falado, exibição de cores. Então, você vê lá, né, os machos se exibem lá com as cores, então elas vão escolher aqueles mais coloridos, né? A questão do canto, que tiver um canto melhor e tal, então eles vão... isso daí vai ser fundamental nessa escolha da fêmea, né? Da escolha do parceiro pela fêmea, né? Então essa competição ela nem sempre é só questão de força bruta, muitas vezes são outras características que são levadas em conta na hora da disputa. Bom, então fica aquela coisa, né? Ah, mas será que a evolução realmente aconteceu? Acho que não, isso é historinha e tal, só que a teoria da evolução ela é baseada em evidências. Existem evidências que levam a crer, né? A crer não, né?
Existem evidências que mostram que realmente a evolução aconteceu, ela está acontecendo. Então, uma das evidências, né, seria a existência de fósseis. Então, por que o estudo dos fósseis é importante para o estudo da evolução? Porque quando você tem o fóssil, você pode comparar o fóssil com a espécie atual, né? Você pode comparar a espécie atual com o fóssil do ancestral desse espécime, dessa espécie. Então, você, através da comparação, você consegue perceber, peraí, né, alguma coisa está diferente aqui, e aí a gente tem uma evidência forte de que a evolução realmente acontece. Então a gente tem aqui alguns, né, um deles ali, a gente tem o Archaeopteryx, né, a gente tem assim o Trilobita aqui embaixo, então a gente tem assim várias evidências fósseis de que a evolução realmente acontece, está acontecendo. Aqui mais um exemplo, né, mais alguns fósseis. Né, a gente tem aqui fósseis que a gente chama de fósseis de transição, que seriam fósseis que teriam características de um determinado grupo anterior e também de um grupo posterior. Então, a gente vê aqui que tem, por exemplo, no caso do Archaeopteryx, ele tem maior jeitão assim de lagarto, né, camas e tal, dentes, mas ele tem penas. Então, assim, é indiscutível que ele seria um ancestral aí das aves, né? Então a gente tem, mas também tem características de réptil. Então a gente tem o Ictiostega ali também, né? Que seria um anfíbio. Então a gente tem aí elementos que a gente diria que seriam fósseis de transição. E tem o que a gente chama de fósseis vivos, né? Como por exemplo a ginkgo biloba, que é uma planta atual, mas que sofreu poucas modificações ao longo do tempo, desde a sua origem. Tem o Nautilus, né, que é um invertebrado que também ele tem sofreu poucas características desde seu surgimento até os dias de hoje. Então seriam o que a gente chama de fósseis vivos. Uma outra evidência da ocorrência da evolução é a anatomia comparada. Então, quando a gente usa a anatomia comparada, a gente vai ver aqui, eu vou dar 3 exemplos para vocês. Então, primeiro exemplo, órgãos homólogos. Órgãos homólogos, eles têm a mesma origem embrionária, né, a mesma origem lá no embrião, mas as funções são diferentes, apresentam diferentes funções. Daqui a pouco eu vou mostrar as imagens. Órgãos análogos, eles têm as mesmas funções, só que a origem deles, as origens, né, são diferentes. A origem embrionária é diferente. E os órgãos vestigiais são órgãos atrofiados, eles não têm mais a sua função original, né, em um determinado grupo, mas em outro grupo elas permanecem, né, essa função ela permanece acontecendo, né, eles permanecem funcionais. Então vamos lá. Órgãos homólogos, então a gente tem aqui, lá em cima, o tetrápode ancestral, quer dizer, um tetrápode qualquer, né, um animal de 4 patas qualquer, e ele tem, a gente tem ali vários tetrápodes atuais, né? E várias imagens aqui embaixo dos membros anteriores desses tetrápodes atuais. Então vamos lá. Se vocês observarem os quadrinhos lá acima, os retangulinhos, vocês vão ver que cada cor, né? A cada cor corresponde um osso. Então vocês observem aqui na ave, tartaruga, foca, morcego e ovelha, todos eles têm um ossinho amarelo, como o tetrápode ancestral lá em cima. Todos, 1, 2, 3, 4, 5, todos os 5 apresentam os ossos vermelhos, assim como o tetrápode ancestral. Então vocês observem como esse osso vermelho é na ave, como ele é, né, no caso, o rádio e o ulna, né? Como que seria na tartaruga, como que é na tartaruga, na foca, no morcego e na ovelha, né? Os azuis, olha como eles são assim bem modificados na ave, né? O metacarpo e os dedos. Então nas aves, né, os dedos estão ali em azul. Na tartaruga, na foca e no morcego, dá pra gente perceber melhor os dedos, e na ovelha eles estão ali fundidos, né? Observa que estão lá no tetrápode ancestral. Então, gente, não pode ser coincidência que esses 5
animais diferentes, então a gente tem ali uma ave, um réptil e 3 mamíferos. Então não dá para a gente imaginar que isso seja coincidência, que os 5 tenham os mesmos ossos, né, que o tetrápode ancestral. Então isso daí indica o quê? Indica uma ancestralidade, indica uma origem comum, né? Então, uma mesma origem. Então, eles teriam todos vindo aí desse tetrápode, de um tetrápode ancestral. Aqui, né, mesma coisa, só para reforçar. Então, a gente pode observar, né, os ossos aqui de um crocodilo, uma ave, uma baleia, um cavalo, um morcego e o homem, né? Então, olha lá, as cores, né, correspondendo aos mesmos ossos e aos ossos lá do tetrápode ancestral. Então, aqui é para mostrar a questão da homologia. A gente vê ali, olha, um ancestral comum e ao longo do tempo, né? Então você tem a mesma origem embrionária, ao longo do tempo a gente percebe que há uma divergência aí, a gente percebe que há uma separação. Então você vê o morcego e os cangurus, essas patas dianteiras, né? Esses membros anteriores, eles têm a mesma origem, só que funções diferentes. Enquanto o morcego usa esses membros anteriores no voo, os cangurus ali eles estão usando, se agarrando, né? Então, a gente percebe que existem aí, a origem é a mesma, a origem no embrião é a mesma, só que a função em adulto é diferente. E aqui a gente tem também uma folha, né, para não achar que só acontece em animais, você tem uma folha, tudo isso que está aqui embaixo são folhas modificadas. Então, todos têm a mesma origem embrionária, quer dizer, origem uma folha, mas elas têm modificações. Então, a gente tem aqui, né, as duas primeiras são plantas carnívoras, então folhas modificadas que permitem que o animal capture insetos. A gente tem aqui também, né, essas folhas vermelhas, elas lembram pétalas de flores, e a gente tem os espinhos que a gente já sabe também que são o quê? Folhas modificadas. Então, a partir de uma mesma origem, né, a gente tem, aqui são espécies diferentes, e a gente tem nessas espécies órgãos, né, que são folhas modificadas. Órgãos análogos. Então, os órgãos análogos, a gente tem aqui 2 exemplos também. A gente tem asas de insetos e asas de aves. Então, o que são órgãos análogos? Eles têm a mesma função, mas as origens embrionárias são diferentes. Então, a origem embrionária da asa da ave é diferente da origem embrionária da asa do inseto. No embrião, as origens são diferentes no caso desses 2 animais. Então, são órgãos análogos. Mesma função, origens diferentes. Então, aqui a gente percebe, né, estruturas análogas. Então, a gente pode encontrar organismos com origens muito diferentes, mas que são muito parecidos. Então, tá lá no gavião, asas da ave, e as asas aqui da libélula, né, o inseto. E a gente tem 2 plantas que elas são muito parecidas, mas na verdade têm origens diferentes. Órgãos vestigiais, então aquilo que foi dito, né? São órgãos que em determinadas espécies eles não desempenham mais as suas funções. Então vocês observem, lá em cima à esquerda, a gente tem a baleia mostrando um órgão vestigial que seria um membro, né? Um vestígio de uma pata que já existiu, né? Porque a gente, né, vocês já devem ter ouvido falar que o ancestral das baleias ele era terrestre e tinha 4 patas. Então, você observa ali uma evidência de que isso realmente aconteceu quando a gente vê o vestígio de uma pata ali naquela região. As serpentes, elas também vêm de um ancestral que tinha patas. Então, vocês podem observar aqui, né? Ali ele está aparecendo e aqui no esqueleto dela, a gente vê da serpente, a gente vê o vestígio de ossos dos membros que elas possuíam no passado. O cavalo, né? A gente vê ali o que está sendo apontado, a mão, né? A pata do cavalo, os dedos, eles estão ali fundidos, né? E a gente tem ali um dedinho reduzido,
que ele não é funcional como os dedos dos outros animais que os têm assim, evidentes. A membrana nictitante que a gente tem, né? Ela também é um órgão vestigial. Os músculos que são usados para mover as orelhas, no nosso caso, eles são atrofiados também. Você pode observar que em outros animais eles são o movimento das orelhas em outros animais é muito mais intenso do que no nosso caso, né? Algumas pessoas elas conseguem mexer as orelhas, mas é um movimento muito menos intenso do que em outros animais. E ali o apêndice, né? Que também ele é um órgão que em herbívoros ele permanece funcional, mas no nosso caso ele não funciona. Muitas vezes, né, tem sementes, coisas que vão ali para o apêndice, às vezes ele acaba inflamando, a pessoa tem que retirar, né, tem que se submeter à cirurgia para retirada, mas nos herbívoros ele continua funcional. A embriologia comparada, ela também mostra, né, evidências, ela também é uma evidência de que a evolução acontece. Vocês podem observar lá em cima, aqueles embriões todos ali, vocês podem observar que eles são extremamente parecidos. Conforme os estágios, né, conforme eles vão se desenvolvendo, a gente percebe aí que eles vão se modificando, mas em determinados estágios eles continuam ainda muito parecidos. E aí aqui embaixo, né, a gente tem já eles bem diferenciados, né, o peixe, o anfíbio, o réptil, a ave e aqui 4 mamíferos, né, mas a gente observa que, quer dizer, essa semelhança ali no primeiro estágio não pode ser coincidência. Então é isso, gente. Só isso por hoje, né? Até a próxima aula. Permaneçam em casa e em caso de dúvida é só entrar em contato, ok? Um beijo, bye bye.